Então, irmãos, continuando. Depois Moisés sobe novamente, pois ele havia quebrado as tábuas da lei, né? Ele leva novas tábuas de pedra e já desce de lá, constrói o tabernáculo que Deus manda, com todos os seus utensílios, e institui as festas do Senhor. E ali na península do Sinai, eles ficam até terminar, até completar um ano ali no Sinai. Já no segundo ano do Êxodo, é que eu fiz algumas anotações, por isso eu estou lendo. Eles foram para o deserto de Parã. E isso está lá escrito em Números 10, do versículo 11 ao 12. Eles subiram para o norte, no deserto de Parã. Nesse lugar, Deus mandou Moisés separar 12 espias para espiarem a terra de Canaã, a qual ele havia prometido para o povo, né? A terra de Canaã, que emana leite e mel, a terra do descanso. Então Deus pediu a Moisés que separasse 12 espias e enviasse para lá para espiar a terra. Depois de 40 dias eles voltaram e se reuniram com Moisés. Só que novamente a maioria deles, ou seja, 10 deles, 10 dos espias voltaram falando mal da terra que Deus havia prometido. Falaram que lá havia gigantes, havia inimigos e que Israel não iria conseguir vencer. Então voltaram maldizendo aquilo que Deus havia falado, tá? Desencorajando o povo, né? E fazendo com que, desfazendo de tudo que Deus havia dito a respeito daquela terra, né? Mas somente dois, que foi Josué e Caleb, reconheceram a Deus de verdade. Ou seja, eles tiveram fé e testemunharam a respeito do que Deus havia dito e prometido ao seu povo, né? Enquanto 10 não reconheceram a Deus e ainda desfizeram de tudo que havia Deus prometido, eles estavam com medo por falta de reconhecimento, né? Por conta dos inimigos que estavam lá. Josué e Caleb tinham um espírito diferente. Eles reconheciam a Deus e eles não eram conduzidos pelo que viam. Olha o perigo, né? Muitas vezes, irmãos, nós somos conduzidos e nos deixamos amedrontar por aquilo que nós vemos, né? O que está diante nos nossos olhos. Só que nós somos um povo que não vivemos por aquilo que vemos, mas sim pelo que ouvimos de Deus. É Deus que quer conduzir o seu povo. De repente você está passando por uma circunstância que aos seus olhos não tem saída. Mas Deus é aquele que nos conduz quando nós reconhecemos quem Ele é e nos submetemos à sua vontade. Tá? Nós vivemos pelo que nós ouvimos de Deus, pelo que Ele nos fala, pelo que Ele nos conduz. Né? Foi isso que Jesus disse a Tomé: bem-aventurados aqueles que creem sem precisar ver, porque esses sim verão a glória de Deus. Tá? Então Josué e Caleb tinham um espírito diferente e eles creram e disseram: não, independente do que a gente viu, Deus falou que aquela terra é nossa, não importa os inimigos, não importa as circunstâncias, aquela terra é nossa e a gente vai conquistar aquela terra, né? Então eles reconheceram a Deus, tá? Então, isso tá tudo registrado lá em Números, né? Capítulo 13, do versículo 25 ao 33. Aí nesse dia, o nosso papai chega no limite dele, com o seu povo e com a sua falta de fé, ou seja, falta de reconhecimento. De verdade, eles conseguem deixar a Deus irritado. E a partir desse episódio, eu até anotei aqui, Deus diz e deixa bem claro: vocês agora vão ficar 40 anos no deserto peregrinando. E deu o decreto. Quanto tempo, né? Deus perguntando a Moisés, quanto tempo levou para os espias irem e voltarem de espiar a terra que eu enviei, que eu mandei? 40 dias. Pois bem, para cada dia que eles levaram para ir, certo? Esses 40 dias, para cada dia vai corresponder a um ano de castigo. Então vocês ficarão neste deserto por 40 anos, peregrinando. E foi daí que saiu a sentença dos 40 anos no deserto. Está registrado em Números 14, versículo 34. E Deus continuou dizendo, e tem mais. Aquela geração incrédula, né?
Esta geração incrédula, Deus falando com eles, vocês todos vão morrer no deserto e não vão entrar na terra do descanso, na terra de Canaã, exceto Josué e Calebe, pois ambos possuíam um espírito diferente. Está registrado em Números 14, a partir do versículo 20 ao 38. Então Deus disse que toda aquela geração incrédula e perversa, a geração dos antepassados, né, dos patriarcas que pertenciam à velha aliança que tinha sido feita no Sinai, morreriam no deserto, mas iria nascer uma nova geração. Deus iria levantar uma geração nova de filhos para entrar na terra do descanso. Daquela velha aliança que foi feita no Sinai, só entrariam Josué e Calebe. Porque eles sim creram. E eles tinham um espírito diferente. Pega aí, olha. Só quem entrou foram os filhos na terra do descanso. Então, para você entrar no reino de Deus, você tem que ser filho de Deus. Certo? E aí a gente já vem para uma revelação que papai me mostrou. Josué e Calebe foi que entraram conduzindo a geração de filhos, a nova geração que nasceu no deserto, para a terra do descanso, que significa a terra de Canaã, né, que Deus prometeu ao seu povo desde os seus antepassados. O nome Josué significa Yehoshua, que é a mesma coisa que Jesus. Então Josué ali estava tipificando Jesus, a entrada de Jesus na terra de descanso com os filhos, né? A geração de filhos sendo conduzida por Jesus para entrar na terra do descanso, na terra de Canaã. Amém? E aí a gente vê que todo esse tempo que o povo levou lá no deserto não era para ser esse tempo, irmãos. Era para ser somente 40 dias da saída do povo do deserto até chegar na terra do descanso, seriam só 40 dias. E quando a Bíblia fala de 40 dias, toda vez menciona 40 dias, está falando de um período de provação, onde você vai ser testado, onde o pai ele precisa testar o povo para saber se o coração do seu povo realmente está nele, se o reconhece. Deserto é lugar de provação. Aí a gente vai para Mateus 4. Para vocês verem como é diferente. Em Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus. Está até aberto aqui para ler. E nós vamos ler de Mateus 4, do versículo 1 ao 11. Porque o próprio Espírito de Deus é que conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como está escrito aqui. Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Preste atenção nesses 40 dias e 40 noites. Foi o mesmo período que Moisés passou no monte com o pai, face a face, sem comer pão e sem beber água. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome, Jesus. Versículo 3. O tentador, o diabo, chegou-se a ele e disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo, no versículo 5, tentou de novo. O levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem, e a teu respeito, né? E eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhes disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Só um momento, irmãos. Então, você observa que o próprio Espírito do Senhor conduziu Jesus até o deserto. E quando o diabo tentou ele com relação ao que ele ia comer, porque imagine, Jesus estava 40 dias e 40 noites, ele teve fome, irmãos.
né? E ele foi tentado justamente quando estava findando, quando estava terminando. Então ele teve fome. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele usa a própria lei que serviu de aio, de condutor para levar a Cristo, para poder rebater o diabo no argumento dele. A própria palavra de Deus para vencer a tentação de Satanás, tá? Quando vem a segunda tentação, que é quando o diabo leva ele na cidade santa e diz a ele que se ele se prostrar, todos os reinos do mundo será dado a ele, né? Aliás, corrigindo, fala que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e eles te segurarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. O diabo chega a citar essa passagem, está no Salmo 91, versículo 11. E no Salmo 91, fala sobre a dependência do Filho de Deus, aquele que se submete ao Senhor e aquele que espera no Senhor e confia que no momento certo, papai vai livrar ele, vai guardar de todo mal e não vai deixar que ele tropece em pedra alguma. Então o diabo tenta Deus nisso, tenta Jesus nisso. E novamente Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Como está escrito em Deuteronômio 6, versículo 16. Depois o diabo tenta Jesus de novo no versículo 10, né? Quando ele diz assim, levou ele a um alto monte e disse que daria todos os reinos do mundo, testando a Jesus na ganância e na idolatria, da mesma forma que o povo foi tentado lá, né, pelo diabo. E Jesus diz, está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás e só a ele servirás. E no momento que Jesus disse isso, logo depois, o Senhor, o papai, enviou os anjos para o servirem, né? Jesus depois disso mandou Satanás se retirar, e o próprio Senhor, o próprio papai mandou que o servissem. Então assim, vocês percebem que Jesus ele foi tentado no deserto, mas ele não disse palavra alguma, né? A própria palavra vai dizer que como ovelha muda ele foi ao matadouro. Jesus em nenhum momento ele ficou 40 dias com fome e com sede, tá? 40 dias e 40 noites em jejum no deserto, mas você não vê ele em nenhum momento pedindo a Deus por comida, clamando a Deus que mandasse comida, ele esperou no Senhor. Você não vê ele pedindo água, ele esperou no Senhor. No Evangelho de Marcos fala que ele foi entregue às bestas feras no deserto para ser tentado, e ele calado esperou no Pai. Ele entrou no deserto completamente dependente do seu papai e confiando que Deus iria livrá-lo de tudo. Entendeu? De todas as investidas de Satanás. No momento certo, sem clamar, sem murmurar, sem tentar a Deus, ele venceu a tudo. Jesus, o Filho de Deus. A gente tem que lembrar, talvez você diga assim, mas Jesus era Deus. Irmãos, lembrem-se, ele é Deus. Só que quando ele veio em forma humana, em filho de homem, a Bíblia diz que ele abriu mão de toda a sua glória para se fazer como homem, tá? Então tudo que ele passou aqui para ensinar a gente sobre o processo foi em forma de homem, como filho do homem, ele abriu mão de sua glória. E o diabo tentou ele, tá? Para que ele pecasse contra Deus. Só que lá no Evangelho de João, ele diz que um filho só faz o que vê o seu pai fazer. Um filho só se move quando o seu pai se move. Ele foi para lá completamente na dependência. O próprio Espírito do Pai o conduziu ao deserto e ele foi completamente dependente de Deus, reconhecendo quem Deus era e confiando de que ele tinha um pai e que iria livrar ele na hora certa. Jesus não teve a coluna de nuvem para refrescar ele durante o dia, não teve a coluna de fogo para aquecer ele durante a noite, e ele passou pelo deserto totalmente submisso. Isso de verdade me encanta. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa está num relacionamento com o pai convida ela para entrar no processo, ela começa o processo, mas ela começa a reclamar. O pai convida ela a perdoar e ela reluta em perdoar quem a ofendeu. Prefere continuar com o coração com mágoa,
tá? O pai leva ela a tratar um trauma, a ser curada daquele trauma, tá? Ela não quer mexer porque causa dor. Claro que vai causar dor. A dor, irmãos, faz parte do crescimento. Mas é uma única vez, é uma última vez que você vai sentir dor. Porque o pai tá te levando lá para te curar definitivamente. Para que você seja curado. É para limpar o teu coração, tá? Quando o pai, ele te leva, te convida a entrar no processo, você não tá entrando sozinho, você tá entrando com Jesus. Olha a revelação desse texto de Jesus no deserto. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Jesus entrou no deserto, ele não entrou sozinho, ele entrou com o seu corpo. Quando você entra no deserto, conduzido pelo próprio papai, você está entrando em Jesus. E com Jesus você vence. Você é lavado por ele, purificado no fogo. Você é provado e você é aprovado. E o que aconteceu? Ele foi tentado, ele esperou a providência divina, ele foi tentado, tá? E ele foi aprovado. E logo quando terminou, o pai mandou que os anjos o servirem. E quando ele saiu do deserto, no evangelho, se eu não me engano, de Lucas, vai dizer que ele já estava pronto para viver o propósito dele, porque ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo e saiu do deserto cheio do poder do Espírito Santo. Irmãos, o evangelho do Senhor Jesus é para tratar o coração do homem. É para tratar o caráter. O papai, ele quer olhar para nós e ele quer enxergar Jesus. E ao mesmo tempo ele quer olhar para nós e ele quer se ver em nós. Vocês lembram que eu falei? Lá em Adão, em outros vídeos eu expliquei. Na época que Deus criou todas as coisas, Adão era a morada de Deus. Era um com o pai, tinha relacionamento com Deus. Depois que Adão pecou, houve a quebra do relacionamento. Tá? Então, naquele momento, o espírito maligno se apossou do homem e começou a influenciar a alma dele com coisas malignas. E a alma dele ficou suja e ele passou a ser morada de demônios. Então, para eu voltar para o reino de Deus, voltar para o jardim, voltar a ter conexão com o Senhor, relacionamento, para eu me tornar filho, eu preciso passar pelo processo. Ser lavado, ser purificado, ser santificado. Eu preciso morrer na cruz do Calvário, assim como Jesus. Eu preciso ir para a cruz para nascer de novo no reino de Deus. E tudo isso quem faz é Jesus. É Jesus quem me lava, quem me purifica. É Jesus quem me torna filho de Deus. É nele. Foi assim que o Pai determinou todas as coisas. Certo? Então, quando o pai, ele leva a gente para entrar no processo, ele quer que esse processo seja rápido. Você vê, o processo do povo do Egito era para ser 40 dias, demorou 40 anos por causa do coração duro. Em Mateus 11, Jesus vai dizer assim: e aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração. Né? E o que acontece? Um filho de Deus, ele tem inúmeras qualidades, mas Jesus só ressaltou manso e humilde. Humilde porque reconhece que é dependente do Senhor em espírito, que mesmo sendo adulto é pequenino e depende de Deus em espírito, se submete. E manso porque mesmo tendo poder para fazer, não faz, espera o Pai livrá-lo. É brando, é paciente, espera. Jesus era manso e humilde de coração e por isso venceu. Então, se você receber um convite do papai em relacionamento com o pai para entrar no processo, aprenda que processo é lugar de você ser tratado, de você ser limpo, de você ser purificado, de você ter o coração forjado em Deus. Para você passar a ser um com o pai, ele precisa olhar para você e se ver em você. Ele precisa olhar para você e ver Jesus, para que você se torne um com o pai. Você tem que deixar de ser morada de demônios para ser morada de Deus novamente. Você precisa morrer no deserto para nascer filho de Deus no reino de Deus. Tá? Então o tempo que você vai ficar no deserto passando pelo processo é o quanto você está disposto a se entregar. É o quanto você está disposto a se submeter à vontade de Deus. A fazer o que Ele está te conduzindo a fazer. Tá? É momento de depender de Deus, de reconhecer, de ser introduzido na palavra. Uma coisa curiosa, a palavra deserto em hebraico significa... deserto em hebraico, eu até anotei aqui,
é chamado de Midbar. E eu estava pesquisando a palavra Dibar, em hebraico, significa palavra. Então, deserto é Midbar. Dibar significa palavra. Ou seja, deserto é lugar onde você é introduzido na palavra de Deus. É um lugar onde você é introduzido em Jesus, porque Ele é a própria palavra. Tá? E aqui, papai está justamente dizendo, quando você é conduzido pelo Espírito de Deus para ir para o deserto, você está indo com Jesus. Ele é o cabeça e você é o corpo. Quando Jesus entrou no deserto e venceu a tentação do diabo e foi aprovado, foi provado e aprovado e saiu de lá pronto para viver o seu propósito, como filho de Deus, ele não entrou sozinho. Ele entrou com um corpo que representa a igreja. Então, da mesma forma que ele entrou, a igreja tem que passar pelo deserto, tem que passar pelo processo. Só que não precisa temer, irmãos, porque você está entrando e está sendo conduzido pelo cabeça, que é Jesus, tá? Deserto é lugar de aprendizado com Deus. Deserto é lugar de morrer e nascer de novo. Amém? Então, quando você recebeu o convite do Senhor a um relacionamento e a entrar no processo, vá e se entregue. Quanto mais você se entregar, quanto mais você se submeter à vontade do Senhor e fazer o que Ele está te pedindo, mexer onde tem que mexer, tá? E se submeter, ser manso e humilde de coração, que nem o Senhor é, menos tempo você vai passar no deserto. Você vai ver que você vai entrar no processo, vai morrer, vai nascer de novo e vai entrar o reino de Deus como filho de Deus. Amém? Um abraço, irmãos. Fiquem com Deus.